Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Este culto de ceia do Senhor. Feriado prolongado. Alguns irmãos viajando. E nós estamos aqui adorando o santo nome do Senhor. Neste momento, eu convido os irmãos a baixarem as vossas cabeças e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, ó Deus, para Te agradecer, Senhor, por essas portas abertas, onde nós podemos, Senhor, cultuar a Ti, onde nós possamos, ó Deus, nos reunir e prestar culto de adoração ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, que adentrar esta porta, ó Deus. Cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles, Senhor, que estão viajando, que estão voltando para o seu lar, ó Deus. Que o Senhor possa guardá-los, Senhor, de todo o mal, ó Deus. Ó Pai de amor, neste momento, eu te peço, Senhor, por este culto, para os louvores, Senhor, que aqui vai ser entoados a Ti, ó Deus. Que aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa palavra cantada, venha tocar ao coração de cada um de nós, ó Deus. Aqui presente, aqueles que estão assistindo, Senhor, pela live, que o Senhor possa tocar, Senhor, o coração deles também, ó Deus. Ó Pai de amor, abençoe Teu servo, pastor Otaviano, pastor desta igreja, ó Pai, e a sua esposa Inajá, ó Pai. Que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, dar sabedoria ao Teu servo, para que ele possa conduzir, Senhor, esta igreja, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Jesus. Ó Pai de amor, neste momento, nós te pedimos, Senhor, fica conosco, ó Deus, e nos abençoe. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 128. Nós estamos no mês da família, começando agora em maio, mês da família. E este capítulo de Salmo, ele fala que aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Que Deus venha nos abençoar, que Ele venha tocar, que Ele venha falar aos nossos corações nesta noite. E a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Aqui, aquele que teme ao Senhor será abençoado. Que nós possamos realmente temer ao Senhor. Que nós possamos realmente ser uma videira frutífera, como aqui está falando a palavra de Deus. Vamos continuar em pé. Vamos adorar o Senhor nesta noite.
Tu és meu guia, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado.
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Neste momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e suas ofertas. Aqueles que estão assistindo pela live, vai aparecer aí o número do nosso Pix, para que os irmãos possam estar fazendo a sua transferência. E enquanto nós louvamos ao Senhor com este louvor, os irmãos têm essa oportunidade de estar dizimando a casa do Senhor. Senhor meu Deus, Deus maravilhado, contempla a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Os irmãos podeis assentar neste momento. A palavra está com o nosso pastor. Este momento que ele vai fazer a ceia do Senhor. Enquanto o pastor sobe até o altar, a irmã Mayra vai estar orando pelos dízimos e os ofertantes desta noite. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, estar louvando a Ti, ó Pai, e estar recontribuindo com tudo aquilo que o Senhor vem nos abençoando, ó Deus. Que o Senhor continue abrindo as portas, ó Pai, que a porta que o Senhor abriu, nenhum homem irá fechar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho, obrigada, Senhor, pelo sustento, obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia, ó Pai. Que nunca venha faltar em nosso lar, ó Deus. Que o Senhor continue suprindo, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar aqueles que não conseguiram ofertar. Que o Senhor possa abrir, ó Pai, as portas do emprego, ó Deus. Que as pessoas, ó Pai, possam sentir no coração e poder estar dando o mínimo, ó Pai, para estar ajudando aqui na Tua casa, ó Pai.
Muito obrigada, Jesus, por tudo, pelas bênçãos que virão, eu também já agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver no presencial, quem estiver na live, sejam bem-vindos também. Hoje é um culto especial, culto de celebração da ceia do Senhor. Irmã Maria José e irmão Rubens estarão nos ajudando na distribuição dos elementos da ceia. E eu quero ler mais um dos textos que fala sobre a instituição da ceia do Senhor. Está lá no texto de Marcos, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22. O ato de partilhar o pão e o cálice. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e também beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. É um dos textos que fala sobre a celebração da ceia do Senhor. Nós ainda estamos respirando o ar da Páscoa, onde lembramos justamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde também vislumbramos o túmulo vazio. E para completar a celebração da ceia do Senhor, e que nós também relembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que é importante. Esses 3 símbolos do cristianismo nós precisamos lembrar sempre. 4 na realidade, né? Celebração da ceia do Senhor, a manjedoura, o nascimento de Jesus, a cruz, o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus para perdoar pecados, e o túmulo vazio, que representa a vitória de Jesus sobre a morte. Nós servimos a um Deus poderoso, vitorioso, aquele que venceu a morte, que está vivo e acima de tudo está vivo. Servir a um Deus morto não é algo muito racional. Agora, servir a um Deus vivo, aí sim, tudo a ver. E ele instituiu então a ceia naquela última refeição que ele tomou juntamente com os seus discípulos, e aí instituiu essa celebração da ceia do Senhor, que é importante para nós cristãos, onde o pão simboliza o corpo de Jesus que foi dilacerado ali naquela cruz, e também o cálice, o vinho, que representa o sangue de Jesus que foi derramado ali. Quando nós participarmos dessa celebração, irmãos, nós temos que ter uma extrema seriedade, porque esses elementos representam nada mais, nada menos do que o corpo e o sangue de Jesus. Quem deve participar da celebração da ceia? Aqueles que já são batizados, estão em comunhão com Deus e com a sua igreja. Qualquer igreja que for, importante é estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. E aí podem e devem
participar. Respeitados as devidas opiniões de alguém que não queira participar, por motivos diversos, mas não importa. O importante, irmãos, é nós estarmos aqui disponíveis para participar desta celebração da ceia do Senhor. Nós vamos estar distribuindo o pão e o cálice juntamente, mas depois nós participaremos individualmente do pão e depois do cálice. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino juntamente com a igreja, enquanto os irmãos estarão distribuindo o pão e o cálice. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue
leve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alguém ficou sem pegar do pão ou do cálice? Levante uma de suas mãos. Pegue aí do seu pão. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, primeiro pela oportunidade de estarmos vivos, estarmos podendo participar desta celebração da ceia do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus através de uma oração pela irmã Maria José. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, pelo teu infinito amor. Um amor, Senhor, que o Senhor teve com cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque somente o Senhor poderia dar ali a sua vida, rasgar a sua carne, derramar o seu sangue por nós. Que neste momento, Senhor, o Senhor venha perdoar as nossas faltas, nossas falhas. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, o Senhor conhece a cada um de nós. Mesmo assim, o Senhor escolheu-nos para estarmos aqui, louvando, bendizendo, engrandecendo, participando, Senhor, desse cerimonial. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras, Senhor, para agradecer por este amor tão grande, Jesus querido. Que o Senhor venha abençoar cada um neste momento, um momento tão glorioso, um momento tão especial. E é no teu nome, Senhor, que nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa oportunidade. É no nome de Jesus. Amém, Senhor. Em memória do sacrifício de Jesus, comamos todos do pão. Agora pegue do cálice e vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Diácono irmão Rubens. Senhor, graças te damos aqui, Senhor Jesus, pelo teu corpo e vinho, pelo pão e vinho, Senhor, que simboliza o teu corpo e sangue. Te damos graças, Senhor Jesus, porque isso nos traz lembrança da tua morte e ressurreição, que nos dá, Senhor Jesus, a vida eterna, Pai, através da libertação dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque esse momento renova a nossa fé e o nosso amor para com o Senhor. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, bebamos todos do cálice.
Santo e eterno Deus, nós somos imensamente gratos, porque o teu Filho amado Jesus obedientemente aceitou o teu querer, e Ele veio a este mundo, nasceu, cresceu, foi crucificado, entregou o seu corpo e o seu sangue, ali naquela cruz, na rude cruz. Obrigado por tão grande sacrifício, obrigado por tão grande amor, meu Deus. E hoje podemos cantar que somos livres da condenação do pecado, porque o teu Filho amado Jesus já pagou o preço. Não devemos mais nada, consciência livre, consciência limpa, porque o teu Filho amado Jesus já pagou um alto preço, preço de sangue por nós. Muito obrigado por esse tão grande amor. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 Podem deixar o cálice aí no banco, é descartável, depois nós vamos retirar. Neste momento, eu gostaria de convidar as crianças para estarem à frente, para receber a oração, onde elas vão subir para o culto infantil, onde elas vão ouvir a palavra do Senhor, na linguagem delas. As crianças umas estão lá em cima, outras estão lá fora. A Luísa já está aqui à frente. A mais novinha da turma. Né, Luísa? Logo, logo é a Luísa que está subindo. Estará lá aprendendo também da palavra do Senhor. Vamos estender nossas mãos. Eu vou pedir para a Paty fazer essa oração. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais este momento aqui na Tua casa, Pai, com essas crianças maravilhosas, Pai, que o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de podermos escrever no coração delas a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir e que possamos sempre ser dignos da Tua honra e da Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, que possamos sempre lembrar do Teu sacrifício na cruz, Pai. Em nome de Jesus nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome de Jesus. Nós vamos ter agora aquele momento gostoso, um momento de oração, em que nós vamos nos conectar com Deus, falando com Deus, porque daqui a pouco é Ele que vai falar conosco. Então, nesses próximos 2, 3 minutos, você ore ao Senhor, busque a sua presença e coloque principalmente na sua oração a sua família. Nós estamos começando o mês de maio. O mês de maio é o mês do lar, é o mês da família. Nós estamos já cantando e vamos cantar sobre a família. Nós vamos pregar sobre a família e nós vamos orar pela família. Ore pela sua família, ore pela família IBM, que é a família Igreja Batista Metropolitana. Nós somos uma família também. Então vamos orar pela nossa família,
consanguínea, marido, esposa, filhos, pais, avós, netos e a família de fé. Vamos orar nesse momento, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor na nossa vida, não permitindo jamais que venha faltar o pão de cada dia. Obrigado a você que no dia da ceia trouxe o seu alimento não perecível, para que a gente possa ajudar aqueles que precisam. E ore também para que Deus não deixe faltar nada no seu lar, na sua casa, que seja abastecida, não pelas suas forças, não pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, mas pela força do Senhor, porque quem dá saúde, quem dá emprego, quem dá condição é Deus. Então vamos orar nesses minutos seguintes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer imensamente pela existência da nossa família. A nossa família consanguínea, Deus, pai, mãe, filhos. Como é bom pertencer, como é bom ter uma família, como é bom ter um lar para voltar no final do dia. Como é bom. Obrigado por esse presente maravilhoso que o Senhor mesmo que criou, nasceu no teu coração. É prioridade do Senhor as nossas famílias. Por isso nós te agradecemos, Senhor. E que a cada dia mais o teu amor possa despertar o amor da família, para que possam amar-se mutuamente, incondicionalmente, fazendo assim a tua vontade, cumprindo assim o teu querer, Senhor. Porque é na família que nós nos realizamos, como pai, como mães, como filhos, como avós, tios, sobrinhos, enfim. Ó Deus, como é bom. E é melhor ainda saber que tudo isso nasceu no teu coração. E hoje nós podemos desfrutar desse bem maior chamado família, Pai.
Nós também queremos te agradecer e continuar te pedindo por esta família de fé chamada IBM, por esta família de fé chamada igreja, que está espalhada pelos 4 cantos da terra. E nesse horário, exatamente, muitas igrejas reunidas em teu nome, glorificando o teu nome, muitas delas celebrando a ceia do Senhor, muitas delas falando sobre família. Ó Deus, como é bom saber que a tua palavra está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Abençoe os missionários que fazem esse trabalho tão importante, Senhor, tão necessário. Abençoe-os, ó Deus, e que nós possamos continuar sempre orando e contribuindo para que este teu povo possa trabalhar, levando o teu evangelho, não só eles, mas a todos nós, e recebemos esta missão de falar do teu amor, de pregar do teu amor e principalmente viver do teu amor. Que esse amor, ó Deus, possa unificar cada dia mais os membros da tua igreja, que forma essa família também maravilhosa. Como é bom fazer parte desta família de fé, a família que fala do teu amor, que canta do teu amor, família que ouve a tua palavra ao abrir a Bíblia. Ó Deus, como é bom participar, como é bom saber que um irmão ora pelo outro, que um irmão se preocupa com o outro irmão. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte de uma igreja, Senhor. Como é bom sentir acolhido, sentir abraçado, sentir acolhido, sentir-se amado. Muito obrigado, Pai, por estas 2 grandes famílias que foi o Senhor que nos presenteou. A primeira consanguínea o Senhor nos presenteou para que pudéssemos cumprir até uma missão do Senhor de crescer, multiplicar e encher a terra. E a segunda também com a missão de povoar a terra com o teu evangelho, de falar do teu amor. O Senhor pensou em tudo, no objetivo das 2 famílias, na missão das 2 famílias, em como trabalhar, Senhor, com as 2 famílias. E esse amor, o que falar desse amor do Senhor, que abrange as 2 famílias, que chega até nos constranger esse amor, Pai. E tão maravilhoso, tão bondoso que é. Muito obrigado por esta noite estarmos aqui para ouvir também o Senhor falar conosco. Continue falando, Senhor. Fale esse mês inteiro. Fale conosco através da tua palavra sobre família, que é tão importante nos dias de hoje, onde há tantos que não dão o devido valor para a família, mas nós damos o devido valor, valorizamos aquilo que o Senhor valoriza, aquilo que o Senhor fez para nós. Muito obrigado. Fale conosco através da tua palavra agora, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria de convidar todos a se colocarem em pé, abrir as suas Bíblias no Salmo de número 127. Quando a Cleide leu no início o 128, eu falei, deu um gelo, falei, vai pegar o meu Salmo, quer ver? Não, pegou o Salmo depois, 128. Nós vamos ler o 127, que é irmão do 128. Até a mensagem é bem parecida. Salmo de número 127, de 1 a 5. Tanto 127 quanto 128
são salmos pequenos, né? O 127 tem 5 versículos, o Salmo 128 tem 6 versículos. É um salmo pequeno, mas com uma grande mensagem. Uma grande mensagem. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 5, deu aí, acabou. Muito bonito o salmo. Põe no versículo 3, só no versículo 3, novamente, eu gostaria que todos lessem o Salmo 127, o versículo 3, mas todos juntos, tá bom? 1, 2, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Olha que bênção, hein? Para nós que temos filhos, para Emanuele que vai ter em breve, hein, Emanuele? Isso é promessa do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos? Isso é uma promessa do Senhor. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite e refletir sobre o tema desafios da família cristã. Desafios da família cristã, baseado no Salmo 127, de 1 a 5, que nós acabamos de ler. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas a prioridade das prioridades de Deus é a família. A família é a prioridade das prioridades de Deus. Estamos no topo. A família está no topo da prioridade de Deus. A família de um homem e de uma mulher é o seu maior patrimônio. Levanta a mão aí, quem faz parte de uma família? Levanta a mão aí. Minha já está levantada aqui. Todo mundo faz parte de uma família. Que bênção. E como é gostoso a gente fazer parte de uma família. Essa ideia de pertencimento. Família, nosso maior patrimônio. Agora eu quero que vocês repitam comigo. Família, nosso maior patrimônio. Vamos lá? Família, nosso maior patrimônio. Só os homens falam assim: família, meu maior patrimônio. Vamos lá, os homens. Família, meu maior patrimônio. Mulheres agora. Meu maior patrimônio. Vamos lá? Meu melhor. Isso. Agora, todos juntos. Agora, nosso patrimônio. Família, nosso maior patrimônio. Vamos lá? Família, nosso maior patrimônio. Aí, vai ficar bem gravado que a família é o maior patrimônio que nós temos. Não é o seu carro zero, não é a sua casa nova, não é a sua conta recheada. O maior patrimônio nosso é a nossa família. É a nossa família. Não adianta você ganhar rios de dinheiro e não ter uma família, e não ser querido pela sua família. Não adianta. Mas eu trago alguns desafios, irmãos. Fazer parte de uma família é maravilhoso, mas tem desafios. Tem muitos desafios. Vamos ver alguns. O mês inteiro nós estaremos falando sobre família, cantando sobre família e orando pelas famílias.
E no próximo domingo é Dia das Mães, não sei se vocês sabem, né? Então, o mundo inteiro está comemorando, nem que seja uma semana só, mas comemora, Dia das Mães, é família. Aliás, essa figura ímpar, essa figura que deve ser valorizada sempre, chamada mãe. E no próximo domingo, irmãos, nós não vamos ter a EBD, não sei se estão sabendo, não vai ter EBD domingo que vem. Não teve hoje também. Mas domingo também não é porque não é importante, irmão, mas é que como é Dia das Mães, para os filhos irem almoçar com as mães. Mas é para ir mesmo, hein? A gente já está deixando livre de manhã, não vai ter EBD, para você ir lá almoçar com a sua mãe. Você que é filho. Você que é pai, vai lá também, vai almoçar. Eu, por exemplo, eu espero que os meus filhos convidem a mãe deles para almoçar, fora, preferencialmente. Vai na churrascaria. E aí eu vou de carona, lógico, porque eu vou na carona. Na faixa, lógico, tem que ser na faixa também. Para convidar a mãe para uma feijoada, para uma churrascaria, eu vou ter que pagar? Aí não dá. Infelizmente não tem mais a minha mãezinha aqui, né? Então, mas olha, então domingo que vem, você está livre, não precisa vir aqui na igreja, tá? Vai almoçar com a sua mãe. Às vezes ela mora distante, mora longe, mas não tem problema, vai lá, faça uma viagemzinha rápida aí. Mas volta à noite, porque à noite o culto é normal, igual hoje, não teve de manhã, mas à noite é normal, tá? Vapt-vupt, é só para almoçar, tá? Jantar é outras 500, não, outra história, é só almoçar. Vai almoçar com a sua mãe, dá um abraço nela, dá um beijo nela. A sua está em Sergipe? Liga para ela, faz uma videochamada. Fala, mãinha, estou aqui, e fala com ela. Sabe o que é o importante da mãe? É ser lembrada. O almoço é só uma desculpa. O importante é ela se sentir lembrada, reconhecida, quase idolatrada, quase. Mas não precisa idolatrar, mas a gente precisa valorizar, reconhecer a nossa mamãe. E os filhos que estão aqui, reconhecer as suas mamães, presenteá-las. Voltando aqui, um dos desafios, meus irmãos, é enfrentar as dificuldades com sabedoria. Todo mundo enfrenta as dificuldades, mas eu estou dizendo aqui, enfrentar as dificuldades com sabedoria. Ali eu vejo o marido já pensando como pagar as contas, a mulher olhando a fatura do cartão de crédito. Sabe o que ela está pensando? Ela falou assim, esse mês eu exagerei. Deve estar pensando assim. E o marido do lado lá, como é que nós vamos fechar o mês? Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? O importante é você enfrentar as dificuldades com sabedoria. Porque não é porque nós somos famílias cristãs que nós não enfrentamos dificuldades. Enfrentamos. Mas quando se resolve tudo com sabedoria, é diferente. O resultado é diferente. As famílias cristãs têm dificuldades financeiras. Todos nós temos. Vai dizer que não. Tem alguém aqui que não tem dificuldade financeira em sua família? Se tiver, arruma rapidinho uma dificuldade. Mas dificuldade financeira a gente sempre tem, todas as famílias têm. Todas as famílias também têm dificuldades de relacionamentos, algumas têm. Algumas têm problemas diversos, mas todos eles, seja financeiro, seja relacionamento, seja qualquer tipo de problema, o importante é enfrentar, e esse é o desafio, enfrentar com sabedoria. Quando eu falo com sabedoria, é sem gritar, é sem xingar,
é sem pôr a culpa no outro. Isso é enfrentar dificuldade com sabedoria. Enquanto tudo está normal, está tranquilo, é uma coisa. As contas estão sendo pagas, maravilha. O problema é quando surge a dificuldade e aí a gente quer culpar alguém. E aí, na família, porque nós temos muita intimidade, a família, a gente tem muita intimidade, por isso que às vezes a gente exagera e fala alto e grita e põe a culpa no outro. Mas não adianta fazer isso. Pelo contrário, isso até atrapalha. Porque você se sente ofendido, se sente magoado, se sente culpado. E o objetivo da família não é esse. O objetivo da família é enfrentar as dificuldades com sabedoria. Enfrentar dificuldades com sabedoria, meus irmãos, é abrir diálogo. Sabe o que é abrir diálogo? O diálogo deve prevalecer. Quando um estiver falando, o outro tem que ficar calado. E quando o que estava falando ficou em silêncio, aí sim o outro pode falar. Isso é diálogo, isso é comunicação. A comunicação é muito importante dentro da família cristã. Quando um fala, o outro se cala. Cala a boca. Você está falando, você já falou, calma, espera um pouco. Eu não quero falar mais. Espera um pouco, agora é minha vez. Você falou, agora eu falo. Depois você fala novamente. Isso é diálogo. E usar de sabedoria é permitir o diálogo. Em bom tom. Não adianta falar um diálogo e gritar, os vizinhos ouvindo. Já pensou na nossa casa, no apartamento, na casa, os vizinhos ouvindo? Olha lá, sabe o que eles vão falar? Olha lá, são crentes, estão brigando por causa de dinheiro, brigando por causa dos filhos, brigando, sei lá, por qualquer motivo lá. O desafio que eu trago, meus irmãos, é enfrentar as dificuldades com sabedoria, com diálogo. E diante das dificuldades, a família precisa encontrar um ponto em comum, um denominador comum. Tem que achar. Pastor, não estou encontrando, estou tentando encontrar aqui com a minha esposa, tentar encontrar um denominador comum. Sabe o que vocês devem fazer então, se chegar a esse ponto? Usando de sabedoria, ajoelhe os dois e vão orar. Porque diante de dificuldades, as famílias cristãs devem orar para Deus dar um direcionamento. Porque ficar um acusando o outro não leva a nada. Você gastou demais esse mês e olha o que aconteceu. Calma, foi preciso. Se gastou demais, é porque foi preciso. Olha eu defendendo as mulheres aqui. Foi preciso, teve alguma coisa que teve que gastar alguma coisa a mais. Mas por isso agora a gente vai brigar, discutir. Já vi discussões feias, irmãos, de comunidades que se dizem cristãs, de famílias que se dizem cristãs. Gente, de marido ser violento até com a esposa. Isso não cabe dentro de uma família cristã que quer enfrentar as dificuldades com sabedoria. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. E ainda, não joga em rosto, não lança na cara. Deus dá sabedoria. E converse com Deus, Senhor. Se os dois sentarem e falar, Senhor, me perdoe se eu errei nesse ponto aqui que nós estamos discutindo, mas nos dê um direcionamento.
Eu tenho absoluta certeza que Deus vai dar um direcionamento. Quando vocês usarem de sabedoria para com o seu cônjuge, saber compreender, saber entender, Deus vai apaziguar. E vai apaziguar. Eu trago como desafio, tá? O tema da mensagem são desafios da família cristã. Poderia até colocar desafios para a família cristã hoje. Então, meus amados irmãos, se vocês tiverem dificuldades na família de vocês, não só marido e mulher, mas filhos e pais e filhos, procure resolver com sabedoria, procure orientação que vem do alto, a orientação que vem de Deus. Não queira resolver na carne e no sangue, né? A Bíblia fala para nós, não, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o nosso familiar. Às vezes o diabo coloca alguém ali na família, contra a nossa família, justamente para haver a discórdia. Mas nós precisamos ser mais sábios ainda e não entrar nessa jogada. Resolver tudo pacificamente, sem agressões, sem gritar. Tudo se resolve, se conversando, se resolve. Orando, se resolve. Outro desafio é buscar harmonia no lar. É desafio. Deixa eu dizer uma coisa aqui para todos os maridos que estão aqui. A sua esposa é a melhor esposa que existe. Agora é o outro lado. Esposas, o seu marido é o melhor marido que existe. É verdade. Seu marido é o melhor e a sua esposa é melhor porque é o seu. Ah, pastor, e se eu casasse com aquele namorado, aquela namorada da minha adolescência? Não daria certo. Daria certo esse casamento que você tem hoje. Está aí com você. Então, a melhor esposa. E não fica pensando assim, será? Não fica pensando será. Não será, não. É a atual. É a melhor esposa é a sua esposa. O melhor marido é o seu marido. Não tem outro. Não tem outro. Nem no seu pensamento não deve ter. Por quê? Porque Deus preparou uma para você, um para você. Foi Deus que preparou. E filhos também, não tem filhos melhores. Ah, o filho do vizinho não é melhor que o seu. O seu é os melhores. Foi Deus que te deu. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pelos seus netos, porque foi Deus que deu. O que precisamos encontrar é virtudes nos nossos cônjuges, nos nossos filhos e nos nossos pais. A exemplo do que fez Jesus. O que foi que ele fez? Ele pegou 12 pessoas iletradas, mal sabia ler e escrever, talvez nem soubesse, porque era pescador a vida inteira. Mas ele pegou 12, não foi um, nem dois, nem três, pegou 12. E pegou o melhor deles, pegou o lado melhor deles, aproveitou o melhor lado deles e o pior ele transformou. Ele pegou um limão e fez uma limonada. Então ele pegou o que eles tinham de melhor. Você nunca pode dizer, meu marido tem nada de bom, minha esposa não tem nada de bom. Você nunca vai poder dizer isso, nem dos seus filhos. Porque nós temos muitos valores, nós temos muitos adjetivos.
e muitas virtudes. Nós precisamos encontrar essas virtudes. Foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Ele procurou encontrar as virtudes deles e fez o seu ministério. Ah, pastor, mas um negou, o outro traiu, o outro... Não importa. Foi esses 12 que ele trabalhou e transformou-os. A gente tem que ver as virtudes dos nossos familiares. A gente só quer ver defeito. É porque você ronca, é porque o chulé, é porque você dorme tarde. Mas não vê que é trabalhador, que é estudioso, que é estudiosa, que é trabalhadora, que é dedicada. Só vê o lado negativo e o lado positivo. Nós temos que ressaltar as virtudes dos nossos familiares, dos nossos pais, esposas, maridos, porque é mais visível os defeitos. É lógico, é mais defeito, é mais visível, é fácil de ver os defeitos. E as virtudes, não existem as virtudes também. Mas a gente precisa garimpar, descobrir, porque tem muitas virtudes. Você, mulher de Deus, tem muitas virtudes. Você, homem de Deus, tem muitas virtudes. Então nós precisamos buscar uma harmonia no lar, com todas essas diferenças, com defeitos e virtudes. Nós precisamos buscar sempre harmonia, união dentro do lar. Existem famílias perfeitas? Sim, a sua família é perfeita. Existem famílias impecáveis? Não, todos pecaram. Muitos maridos e esposas, às vezes, não se entendem muito bem, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. É que muitas vezes a gente não se cala. Não é só a esposa, não, marido ou filhos. São todos. Sabe o que? O nosso maior problema é que a gente só quer falar. E às vezes fala na hora errada. Fala quando devia ficar calados. E às vezes se calam quando deveria falar. Para que esteja harmonia no lar, tem que haver tempo de falar e tempo de se calar. Se a gente só ficar falando, falar, você não encontra virtude. Só defeito. E quando se fala, só fala em defeito. A gente precisa parar um pouco, para ter harmonia no lar, parar. Às vezes ouvir mais. Quantas orelhas nós temos? Quantos ouvidos? 2, boca, uma só. Então é para falar menos. Por que Deus fez com 2 orelhas? Para a gente ouvir mais. E falar menos, só tem uma boca. Então, há famílias que precisam de alguns ajustes? Sim. Mas esse ajuste é você mesmo que vai, com a orientação de Deus, buscar esses ajustes, essa harmonia. Sempre tenha Deus no centro. Já que vocês são famílias cristãs, tem que ter Cristo no centro. Famílias cristocêntricas, teocêntricas, Deus no centro. Problemas todos nós temos, mas nós precisamos manter a harmonia no lar. E lembre-se de uma coisa: a família que você tem hoje é sua, mas ela foi um presente de Deus. Família, nós não falamos no começo, nosso maior patrimônio, o maior presente que Deus nos deu. Vamos falar depois da salvação, porque a salvação é individual, é pessoal, mas a família, depois da salvação, o maior e o melhor presente que Deus nos deu. E nos deu para quê? Para a gente ofender, para a gente pisar, para a gente ofender, magoar? Não!
Ele nos deu uma família para nós amarmos essa família, para nós vivermos em harmonia, para cuidarmos. E se a gente não fizer isso, nós vamos estar fora do propósito que Deus fez para a família. Estaremos fora da vontade de Deus, porque Ele não fez a família para isso. Deus criou a família como plataforma para nossa felicidade. Ele preparou o caminho para a nossa felicidade através dessa plataforma chamada família. É nessa família que as mães se realizam como mães, as mulheres se realizam como mães, e os homens se realizam como pais. É dentro dessa plataforma. Maridos e esposa, deixe sempre Jesus no centro, que você vai tratar bem o seu cônjuge, você vai tratar bem os seus filhos. Com certeza vai, porque a família não é sua de propriedade, de posse, mas é uma doação. Outro desafio para nós, como família, é não deixar o desânimo abater. Tem gente que está querendo jogar a toalha, não aguento mais, não quero mais. O Salmo 128, vou ler ele novamente aqui, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher, a tua esposa, será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem que não se deixa abater facilmente. Dificuldades todas as famílias têm, como disse no início. E a construção de um lar, meus irmãos, não acontece de um dia para o outro, leva tempo, precisa de maturação, maturidade, isso leva tempo. Nos aconselhamentos pré-conjugais que eu dou, a gente prepara o casal para o dia seguinte da lua de mel, para aquilo que vem depois, porque não é fácil. Ter uma família harmoniosa não é fácil. Em alguns bate esse desânimo, mas isso não deve acontecer em nós ou conosco. Sabe por quê? Você soubesse a importância que é a família. Eu achei uma frase aqui, que não é minha, mas eu preciso falar para vocês. A família é a oficina que modela o caráter de um indivíduo, que modela o caráter dos seus membros. A família é uma oficina que modela o caráter de um indivíduo. Então, desde cedo, desde pequeno, a criança já é moldada, o seu caráter já é moldado ali, naquela família, pelo exemplo do pai, da mãe, por aquilo que é ensinado. Família é essa oficina. Então nós não podemos nos desanimar ou nos abatermos diante dos desafios que aparecem para nós como famílias. E os filhos, Salmo 127 também fala sobre os nossos filhos. Se a gente desanimar, o que será dos nossos filhos, netos? Os filhos devem ir a lugares mais distantes e mais altos do que nós. Nós precisamos, como pais, deixar o guerreiro soltar a flecha, e essa flecha precisa ir alto e longe. Nós preparamos os nossos filhos para eles irem além de onde nós fomos. Por isso, uma flecha na mão de um guerreiro forte, a flecha vai alta e longe. E nós temos que deixar os nossos filhos irem longe, mais longe do que você foi.
Se você não fez uma faculdade, você tem que fazer o possível para os seus filhos fazerem uma faculdade. Se você fez uma faculdade, vocês têm que fazer o possível para o filho de vocês fazerem 2 faculdades. Se você chegou a supervisor na sua empresa, você tem que fazer de tudo para o seu filho ser gerente, diretor de uma empresa. Fazer o possível para eles irem além de onde você foi. Um bom alicerce, irmãos, na família, dar a base para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de bem no futuro. 50% da população carcerária já sentaram no banco de igreja. 100% da população carcerária pertence a uma família. Não cabe aqui julgar o que aconteceu, mas eu sei que todos tinham uma família, todos teve oportunidade. E até aqueles que um pouquinho mais de 50% sentaram no banco de uma igreja, então pertenceram à família de fé também. Mas nós, como pais, temos que fazer a nossa parte, não se desanimar diante de uma dificuldade. Às vezes tem um filho que dá mais trabalho do que o outro, mas isso não deve abater. E nem demonstrar que se ama mais aquele que é obediente, faz a sua vontade, e aquele que é mais arredio, talvez ele precise mais de atenção do que os outros. Mas nunca deixar o desânimo abater, jamais. A família não é um projeto falido, porque Deus não desistiu dela, seja o estágio que ela estiver, Deus não desistiu do seu projeto familiar. E nossa família, pegando um gancho aqui de missões, ela precisa ser estabelecida sobre a rocha, para ela nunca ruir, para não desabar. Se está na rocha, está firme. Quem é a nossa rocha? Quem? Jesus Cristo. Se a nossa família, os nossos filhos estiverem alicerçados sobre uma rocha, não irão ruir, desabar, desmontar, desmoronar. Rocha é firmeza. Em Jesus tem firmeza. Outro desafio para a família é corrigir os próprios erros. Veja bem, não é corrigir os erros do outro. Isso é fácil. Apontar a mão é fácil. Apontar o dedo é fácil. O dedo em riste é fácil. Mas não esqueça que um dedo está apontando, mas tem pelo menos 3 aqui apontando para você. Então, o desafio é corrigir os próprios erros. Ou será que só o outro tem erros? Não, todos nós erramos. Eu disse que a sua família é perfeita. A perfeição é uma busca constante, porque todas as famílias precisam desse aperfeiçoamento. E não fala assim, agora eu cheguei nesse ponto, já estou no máximo. Não, não tem máximo. O aperfeiçoamento é constante, é sempre. Até na Bíblia não tem famílias perfeitas. Eu estava vendo Abraão com as suas dificuldades lá em família. Chegaram a desobedecer a Deus. Não tiveram paciência para esperar o tempo certo. Davi teve problemas com a sua família. Ezequiel. Não esqueceram Jesus, a família de Jesus, não esqueceu o menino com 12 anos de idade. Todas as famílias têm problemas, têm dificuldades, inclusive as famílias bíblicas. As famílias que se amam mutuamente, elas têm mais facilidade de aceitar o próprio erro. E pais, pai e mães maduros, eles disciplinam seus filhos quando erram. Quem ama disciplina, e quem disciplina é porque ama. Deixar o filho fazer o que quer, isso não é amar.
Se for coisa errada, você precisa corrigir, e de criança e de pequeno. Depois da maioridade, eu vou tentar corrigir meu filho agora. Não, tem que ser pequenininho. Há famílias que decidem lutar para fazer a diferença numa geração incrédula e perversa, segundo Filipenses 2,15. Fazer a diferença numa geração como a nossa, por exemplo, onde se tem identidade de gênero, e tem uma série de outras coisas, e uma luta contra a família. Então é um momento de nós decidirmos lutar para fazer a diferença numa geração incrédula e perversa. Procure cada um corrigir os seus próprios erros. E se for o erro alheio, faça isso com sabedoria. Dependendo de como você apontar o erro, você ofende, você entristece, magoa o outro. Mas se você mostrar e demonstrar o erro em amor, muda totalmente de figura. Por último, irmão, o último desafio é manter relacionamentos saudáveis. Presta atenção, a família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Se você está bem no seu relacionamento familiar, você está bem em todos os outros relacionamentos. Profissional, escolar, de colega, de vizinhos, todo e qualquer outro tipo de relacionamento, porque a base é a família. E o relacionamento familiar, existe um perigo por causa da intimidade, porque nós temos intimidade na nossa casa. Eu não chego na sua casa e ponho o pé no sofá, ou só sento, né? Não estendo o pé no sofá. Na minha casa, na minha família, eu deito no sofá, me jogo no sofá. Tem intimidade. Na sua casa eu meço as palavras. Em casa, às vezes eu falo de qualquer jeito. Então, o perigo, sabe, meus irmãos, é por causa dessa intimidade que nós temos em família. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aí é que mora o perigo, é que você pode ofender, magoar, entristecer alguém da sua própria família, a quem você ama, a quem você ama. O desafio é amar o nosso próximo. Jesus nos ensinou a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, não é? Quem é o próximo mais próximo que nós temos? É o nosso cônjuge, são os nossos filhos, os nossos pais. Esse é o próximo mais próximo. Então, se você quer obedecer a Deus e amar o próximo, tem que amar a sua família, a sua esposa, o seu marido, seus filhos e seus pais. Relacionamentos saudáveis passa pela palavra perdão. Anotem para não esquecer. Relacionamentos saudáveis passa pela palavra compreensão. Relacionamentos saudáveis passa pela palavra entendimento. Relacionamentos saudáveis passa pela palavra comunicação, diálogo. Relacionamentos saudáveis passa pela palavra amor. Relacionamentos saudáveis passa pela frase eu amo você. Relacionamentos saudáveis passa pela frase me perdoe, eu errei. Relacionamentos saudáveis passa pela frase
me dê mais uma chance. Prometo que vou me corrigir. Relacionamentos saudáveis, meus irmãos, não são fáceis, mas são necessários. Para que nós tenhamos uma família ajustada, equilibrada, uma família que a gente pode dizer, essa é uma família cristã, é uma família que Deus me deu e que eu tenho essa responsabilidade de cuidar, de amar, de prover. Tem gente que acha que é só prover, né? Tem comida em casa, está tudo certo. Não, mas e aquele ouvir quem precisa ser ouvido? E aquele carinho, e aquele passeio juntos de mão dadas, e aí? E aquele diálogo, tipo cochichando ao pé do ouvido. Eu te amo. Que coisa linda. Relacionamentos saudáveis. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Não adianta ir na igreja, ler a Bíblia inteira, cantar no coral, fazer de tudo, mas chega em casa é um estúpido, é uma estúpida, não dá atenção necessária para o marido, não dá atenção necessária para a esposa, não dá atenção necessária para os filhos. Que família que nós estamos construindo? Vamos aceitar esses desafios, que eu coloquei só 5 desafios, mas até o final de maio tem mais desafios. Mas vamos ficar só com estes aqui. E perdoe, meu tempo já acabou. Mas pense nesses desafios que nós falamos agora, irmãos. Olha quanto desafio. Enfrentar as dificuldades com sabedoria. Buscar harmonia no lar. Não deixar o desânimo abater. Corrigir os seus próprios erros. Se você conseguir corrigir os erros dos outros, que seja com carinho, que seja com amor, com cuidado, com atenção. E manter relacionamentos saudáveis. Esses são os desafios que a família cristã precisa ter hoje. Fazendo isso, você vai manter a sua casa firme numa rocha, na rocha que é Jesus. Desafios da família cristã. Pense nisso e faz uma autoanálise da sua família. Qual desafio aí que é mais pesado para você? Em qual desafio você tá fraquejando? Qual desafio você é mais forte? Qual desafio está indo bem? Qual desafio precisa ser aperfeiçoado? Que desafio você precisa refazer? Ou que você precisa começar a fazer? Aí é você com Deus. O importante é você ter na sua mente esses desafios da família cristã. Tenha sua família sobre a rocha, que eu tenho certeza que as demais coisas Deus vai ajudar você na construção do seu lar, na manutenção da sua família. Por mais difícil que esteja, ou que seja, nós não podemos deixar de fazer alguma coisa pelos nossos familiares. Esse menino não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, meu marido não tem jeito sim, tem. Vamos recorrer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial. Eu tenho certeza que Ele vai ter sempre uma orientação. Quando você se humilhar, quando você for obediente, quando você for mais humilde, entender que a gente não precisa agredir ninguém na nossa família, para ter uma família unida,
Aí você vai entender o propósito da família. Lembre-se, a família não é sua. Deus te deu para você cuidar, alimentar, amar, respeitar, proteger. E aí você terá cumprido o seu plano dentro da família, que é um bem maior para nós, que nos faz bem, mas que você também precisa fazer bem para esta família. Que Deus abençoe a sua família, meu irmão. E que você aceite esses desafios que você ouviu hoje aqui. Se você já pratica, amém, glória a Deus. Se não, não deixa para amanhã, começa hoje. Desafios importantíssimos para a família cristã. Família cristã hoje. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Ainda temos um louvor, inclusive um louvor que vai falar sobre a família. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos falou, Deus, sobre os desafios da família cristã, da tua família, Senhor. A família que o Senhor delegou a nós, que o Senhor nos deu como presente para cuidar, para proteger, para amar. Ó Deus, muito obrigado por esse presente. Agora nos ensina, Senhor, a como lidar, principalmente nos momentos de dificuldades, nos momentos mais difíceis, ó Deus. Queremos deixar a nossa família estabelecida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, meu Pai. E nos ensine a fazer isso. Nos ensine a falar na hora que temos que falar. Nos ensina, Senhor, a calar na hora que precisarmos calar. Nos ensine, Senhor, nos direcione as palavras. Palavras doces, palavras de amor, palavras de compreensão. Palavras que confortam. Palavras até que nos corrijam, mas que nos corrijam em amor. Palavras de amor. Ó Deus, nos ensine a cada dia como é que o Senhor quer que nós cuidemos destas famílias presentes que o Senhor nos deu, Senhor. Família linda, família maravilhosa que é a nossa. Não tem família melhor do que a nossa, Senhor. Obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Nos presenteou. Obrigado, Senhor. Obrigado. E te agradecemos, Senhor, da família do jeito que ela é, com suas dificuldades, com seus problemas, com seus defeitos. Nós aceitamos e estamos dispostos a aceitar orientações do Senhor para melhorar a cada dia mais a nossa família, meu Pai. Obrigado por tudo. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, em pé, vamos cantar mais um louvor, irmãos, específico sobre a família. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar.
alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoe a cada um dos irmãos.